com essa palestra-aula com o título Agentes Econômicos, Reestruturação Urbana e Regional, Cidadania e Violência em Cidades das áreas de transição da Amazônia, com a contribuição do nosso colega, professor Dr. Regis Sodré, da Universidade Federal de Rondonópolis. É uma atividade aqui do nosso mestrado e desde já agradecendo pela parceria. O professor Regis Sodré da Luz Silva Dias, ele tem doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, a UFG, com o título em Segurança Urbana e Controle Social, Práticas Espaciais e Segregação em Araguaína, Tocantins, obtido no ano de 2021. Tem mestrado em Geografia na Universidade Federal de Uberlândia, UFO, com o título Interações Espaciais entre Cidade Média e Pequenas, um estudo de Araguaína, Tocantins, Campos Lindos, Tocantins, Carolina, Maranhão e São Geraldo do Araguaia, no Pará, título de mestre obtido em 2016. Entre 2010 e 2014, cursou graduação de licenciatura em Geografia na Universidade Federal de Tocantins, hoje UFNT. Atualmente é professor dos cursos de graduação e pós-graduação, mestrado em Geografia do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Rondonópolis. É líder do grupo de pesquisa Teoria e Prática em Geografia, Geoprática, da UFRN. Tem dedicado sua atenção profissional ao estudo e pesquisa dos seguintes temas: geografia regional, rede urbana, prática espacial e segurança urbana, cidades médias e pequenas. Entre seus principais projetos de pesquisa atual, tem a reestruturação do segmento da rede urbana mato-grossense, dinâmica social de cidades médias e pequenas, e também lugares e identidades territoriais, os ribeirinhos dos rios Araguaia e Tocantins. Também tem como principal projeto de extensão a oficina de tecnologias digitais para docentes da educação básica. Enfim, tem uma produção interessante aí na área de geografia também. E seja bem-vindo, professor Regis, a essa nossa atividade hoje, né, como combinamos anteriormente a gente vai, você vai fazer sua apresentação, depois vai ter um tempo para debate, e quero registrar também que alguns, como o Henrique, ele já conhece o professor Regis, né, também já tivemos o prazer de nos conhecer mais de perto, né? O Regis foi meu aluno, recentemente aqui na Universidade Federal do Tocantins, e hoje é colega professor aí na UFRN. Então, seja bem-vindo, Regis, é com você. Obrigado, Roberto. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar podendo contribuir com a UFNT, que eu considero minha casa, né? Quando a gente fala da casa da gente, do lugar da gente, geograficamente, o coração bate mais forte. Então, é sempre uma satisfação poder falar com o pessoal de Araguaína, do Tocantins. É muito bom rever colegas, estudantes. Quero saudar aqui todos os estudantes, né, da primeira turma, eu acho, né, Roberto? Primeira turma. Do PPGEL. É algo que, de algum modo, um sonho também que eu partilhei, né, ao longo da minha trajetória. Então, a gente sempre torceu muito para a criação desse programa. E quando saiu a notícia, ficamos muito felizes e é muito bom ver tudo isso se realizando, tudo isso se concretizando. Quero saudar também, eu acho que o professor Elias, que está por aqui assistindo, e os demais colegas aqui da UFR, minha tia que está por aqui. Então, vamos lá. O Roberto, conversamos sobre uma temática, né? E aí, chegamos a esse tema, um pouco grande, assim, agentes econômicos, reestruturação urbana e regional, cidadania e violência em cidades das áreas de transição da Amazônia e do Cerrado. Veja só,
Por que essa temática, né? Eu acho que nos últimos anos, 10 anos pelo menos, nós temos estudado essas regiões, principalmente o estado do Tocantins, mas pegando um pouco o sudeste da Amazônia Oriental, e agora, nos últimos 2 anos, quase 3 anos, né, 2 anos e meio, eu estou aqui no estado do Mato Grosso e tenho me dedicado também a estudar o Mato Grosso. E, obviamente, parei de estudar o Tocantins e o estado do Pará, essa região do sudeste da Amazônia Oriental, eu não tenho mais condição de estudar assim de forma mais direta, embora a gente acompanhe um pouco. As coisas ficaram mais difíceis porque pesquisa demanda recurso. Não existe pesquisa sem recurso, e notadamente na geografia, né? Então, os projetos de pesquisa atualmente estão voltados para o Mato Grosso e para a região centro-oeste. A gente sabe que a região centro-oeste tem... O regionalismo na região centro-oeste tem emergido de uma forma muito grande na cena pública e na brasileira. Com toda essa imagem do agronegócio, e com tudo isso também tem coisas muito ruins nisso. Então, onde que tem queimada? Ah, no centro-oeste. Onde que estão destruindo o cerrado? Principalmente no centro-oeste. Então, eu saí um pouco das reflexões sobre a Amazônia e tenho pensado mais, nos últimos 2 anos, a região centro-oeste de uma forma geral. E, de forma mais aprofundada, o estado do Mato Grosso. E isso tem a ver com esses projetos de pesquisa, então, que eu tenho desenvolvido. Eu dividi minha fala em 2 partes. Na primeira eu vou falar um pouco, então, como que eu tenho feito essas pesquisas. Eu escolhi esse formato de 2 partes, numa primeira pensando como que se estrutura essas pesquisas, porque eu acho que é importante para vocês que estão no mestrado, como que, para mim falar de resultados das pesquisas, do que eu vou dizer um pouco adiante, eu penso que é importante eu falar um pouco de como se arquiteta, como que se estrutura essas pesquisas do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista dos recortes analíticos, empíricos, das pesquisas que nós temos realizados aí nos últimos anos, né? E eu preciso destacar também que desde que eu cheguei na UFR, aqui em Rondonópolis, eu montei um grupo de pesquisa, cadastrado no CNPq. Eu entrei, assim que eu cheguei, eu entrei no mestrado, para dar aula no mestrado, isso ajudou muito a montar um grupo de pesquisa, a criar um conjunto de estudantes, a atrair um conjunto de estudantes para trabalhar conosco. Então, parte daquilo que eu vou dizer que é fruto desse processo, acho que a gente não faz pesquisa sozinho também, a gente tem colaboração dos estudantes, colaboração dos colegas e do debate que a gente tem feito aqui na UFR, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E entrar na pós-graduação é uma coisa importante porque aumenta os recursos que a gente tem para pesquisa. Então, embora não sejam projetos financiados por agência de fomento, a gente tem recursos da pós-graduação em que são distribuídos entre os professores a partir de critério de produtividade, etc. E a gente tem conseguido recursos para fazer um conjunto de trabalho de campo no Mato Grosso. O Mato Grosso, vocês sabem, é o 3º maior estado da federação, quase 1 milhão de quilômetros quadrados. É um estado muito grande, então se você pega aqui de Rondonópolis para a gente chegar no norte do Mato Grosso, no extremo norte do Mato Grosso, são 1.000 quilômetros. Então, assim, você anda muito, muito no estado. O ano passado a gente conseguiu fazer aí quase 4.000 quilômetros de trabalho de campo, então a gente andou bastante o estado do Mato Grosso, graças a esses recursos que vieram da pós-graduação. Então eu gosto de contar um pouco os bastidores da pesquisa, né? A pesquisa em geografia urbana, que eu vou comentar hoje aqui com vocês, ele exige pé na estrada. É preciso ir nas cidades, é preciso conhecer as cidades. E como é o projeto de pesquisa cadastrado é para pesquisar todo o estado do Mato Grosso, isso demanda um esforço financeiro, de energia muito grande, pé na estrada e muito trabalho. Então, eu estou com 2 projetos de pesquisa aqui na universidade. Esse segundo ainda não está cadastrado no Lattes, porque eu iniciei ele recentemente. Mas o primeiro, como disse o Roberto, é um estudo então, da rede urbana, das cidades, algo que eu já vinha fazendo no Tocantins. Eu estou fazendo isso aqui no Mato Grosso.
Detalhe, né, gente? Eu gostaria de lembrar que o Mato Grosso é vizinho do Tocantins, tá? A gente está tão perto e tão longe. É uma das coisas curiosas. As pessoas aqui não sabem onde que fica o Tocantins. Eu falo para elas, mas como assim você não sabe onde que fica o Tocantins? Pô, é vizinho nosso. Mas isso mostra um pouco assim, o que é esse Brasil, né? Muito grande, assim. Então, o Tocantins parece uma coisa muito distante, porque daqui na fronteira do Tocantins tá longe, tá bastante longe, assim. Quando a gente fala de Araguaína, então lá no norte do estado do Tocantins, tá muito mais longe ainda. E aí, esse segundo projeto é um projeto que a gente está estudando, assim, começando a estudar os discursos regionalistas e o governo do agronegócio no Mato Grosso, que é uma nova modalidade de trabalho que eu iniciei esse ano com estudantes da educação básica, que é o PIBIC Ensino Médio. A universidade aqui conseguiu 10 bolsas do CNPq esse ano. A primeira vez que a gente conseguiu, a gente não tinha bolsa do CNPq para PIBIC Ensino Médio, então a gente conseguiu esse ano. E eu ganhei 3 bolsas lá para os estudantes das escolas, e a gente começou a discutir, a estudar esses discursos regionalistas, que é muito forte aqui na região, relacionados ao agronegócio. E eu vou falar rapidamente aqui, na apresentação de hoje, porque eu acho que interessa bastante a vocês, de projetos que eu já desenvolvi, que tem a ver, então, com esse trabalho lá que eu fiz até 2021, 2022, quando eu venho para Rondonópolis, que é dos agentes econômicos da reestruturação urbana regional no sudeste da Amazônia Oriental, no sudeste da Amazônia Legal, desculpa, e o projeto da tese, que é em segurança urbana em Araguaína. Então, vou tentar falar um pouco disso e apresentar os resultados dessas pesquisas. Primeira coisa, pessoal, para fazer uma pesquisa, nós temos trabalhado com 3 dimensões. Seja as pesquisas na escala da rede urbana, seja a pesquisa na escala da cidade, que são as dois tipos de pesquisa, 2 escalas de pesquisa que nós temos feito nos últimos anos. Então, nós temos pesquisas voltadas, concentradas no espaço intraurbano das cidades e pesquisas na rede urbana, na região. Mas para fazer esse tipo de pesquisa, nós precisamos de 3 dimensões. A primeira é o plano analítico. Então é necessário o quê? Ferramentas conceituais e teóricas. Não existe pesquisa sem as ferramentas conceituais. Então, a primeira reunião que eu geralmente tenho com meus orientandos, eu já digo para eles quais os conceitos que eles vão trabalhar. É território, é lugar, é região, é rede, o que é? Porque o conceito, ele é uma ferramenta. Uma ferramenta como o pedreiro lá tem sua ferramenta, como o médico tem sua ferramenta, o intelectual ele tem as ferramentas teóricas e conceituais. Sem elas, não é possível chegar muito longe. É a partir dessas ferramentas teóricas e conceituais que a gente consegue entender as transformações pelas quais o espaço está passando. Mas mais do que isso, a gente consegue, a partir do ponto de partida das ferramentas que a gente escolhe trabalhar, a gente percebe as limitações dessas ferramentas e começa a ter perspectiva de construir novos conceitos, novas categorias de análise. É assim que a ciência vai avançando, a partir da limitação teórica e conceitual daquilo que nós temos. Você começa a perceber, à medida que as pesquisas avançam, que aquelas suas categorias iniciais, elas precisam ser, pelo menos, ressignificadas, porque a realidade já não é abarcada, compreendida por aquele ponto de partida. Então, veja que, do ponto de vista operacional, as ferramentas são fundamentais. E do ponto de vista do avanço do conhecimento, para a construção de uma interpretação do mundo diferente daquela que já está posta, você só consegue fazer isso quando você mobiliza essas ferramentas conceituais e teóricas. Segunda coisa são os planos, é o plano empírico. Então, a gente trabalha sempre com aquilo, digamos assim, que eu preciso me debruçar empiricamente. É um trabalho de campo, é entrevista, é os sujeitos que eu vou entrevistar, as empresas.
essa teoria, ela precisa, as ferramentas, elas precisam ter um encontro com essa dimensão empírica, né? Que é esse concreto da pesquisa. E que ficou, a grafia aqui está errada. E, por último, o plano metodológico, que seria esse aspecto relacional entre esse empírico e esse analítico. Então, eu vou pesquisar grandes grupos econômicos. Mas como que eu chego nos grandes grupos econômicos? Como que eu investigo esses grandes grupos econômicos? E aí entra um conjunto de estratégias metodológicas para a gente entender, para a gente chegar na investigação desses grupos econômicos. Então, essas três coisas sempre têm orientado os trabalhos que a gente tem feito aqui no nosso grupo de pesquisa e nos trabalhos que a gente tem feito. Não é fácil, porque uma coisa precisa estar conectada à outra. Não adianta você ter um arcabouço teórico que não está conectado com a sua dimensão empírica ou a sua dimensão metodológica. Para dar um exemplo, eu vou estudar imaginários sociais. Mas como que eu vou estudar imaginários sociais se meu plano empírico é as estatísticas dos grandes grupos econômicos? Isso não faz muito sentido, assim. E minha metodologia é dados do IBGE. Não vai dar certo. Os imaginários, eles têm que ser estudados a partir de quê? De narrativas, discursos da mídia, de discursos de entrevistados, de sujeitos sociais, de lideranças regionais, etc. Então, essas coisas precisam andar juntas. E aí, como categoria de análise, nós trabalhamos com duas questões. Categorias de mediação, que seria região e rede urbana. O que seriam essas categorias de mediação? Seriam as categorias que vão fazer vão oportunizar a partir delas uma leitura entre o universal e o particular, entre o global e o local. Então, seriam essas categorias intermediárias do espaço, que são mais difíceis de serem compreendidas. A gente, na geografia, nos últimos... Se bem que a gente tem tentado fazer uma recuperação assim, do conceito de região, mas, de uma forma geral, até na sala de aula eu sinto isso. Eu dou aula, meu concurso é para região aqui na UFR. E desde que eu cheguei, eu tenho tido a sorte de pegar só a disciplina de região. Duas disciplinas. Uma disciplina chamada Teoria da Região e Regionalização, e outra disciplina que é Regionalização do Brasil. E aí, Geografia Regional do Brasil, a segunda. E aí, essas duas disciplinas, eu fico assim, eu tenho dificuldade, já são 2 anos e meio ensinando essas disciplinas e eu tenho dificuldade didática de ensinar essas disciplinas. Por quê? Porque exige um nível maior de abstração. A gente acostumou a dar muitos exemplos em sala de aula de coisas muito concretas. Você foi na esquina comprar pão. Isso você entendeu, porque é muito concreto. Você foi na esquina comprar pão. Mas assim, como que o espaço regional se modifica? É uma escala diferente. A própria escala, sem fazer uma associação aqui positivista entre conceito e escala, não é disso que se trata muito mais do enfoque, mas a gente não deixa de fazer essa associação entre escala e conceito. E aí, a gente tem dificuldade de usar essas categorias da mediação social, e no caso da mediação do espaço. E aí a gente tem trabalhado com essas duas noções, com essas duas categorias, que seria região e rede urbana, numa escala, então, portanto, mais abstrata e de uma dificuldade de compreensão um pouco maior. Porque região não é nosso município. Conceitualmente, rigorosamente falando. Região, ela envolve uma escala intermediária que agrega ali um conjunto de municípios, né? Na maioria das discussões é dessa forma que é trabalhado, nas discussões de região. Por que isso acontece? Acho que isso não cabe discutir aqui, talvez vocês tenham alguma curiosidade, a gente pode falar um pouco mais disso adiante. Mas isso tem a ver com o movimento, digamos assim, epistemológico da geografia nas últimas décadas. Em que a geografia, pelo menos a percepção que eu tenho, analisando um pouco a história da geografia nas últimas décadas, ela tem ganhado o quê? Tem ganhado força na geografia, um paradigma que a Alicia Lindo trabalha, que é a geografia da vida cotidiana. Então, um avanço muito intenso de trabalhos voltados para a vida cotidiana, que é essa segunda aqui.
que seria o quê? As categorias da prática. Nós trabalhamos também com ela. Então, são duas categorias, da mediação e da prática. Mas aí é o desafio. Teórico, metodológico e empírico. Como que essas coisas se associam? Como que a transformação de uma região a partir de grandes grupos econômicos que chegam nesses espaços do interior do território, eles alteram as práticas espaciais das pessoas, alteram os modos de apropriação da cidade. Como que eles alteram as lugaridades, os lugares das pessoas. E aí eu escolho trabalhar muito mais com lugar nessa categoria da prática, que é a que a gente é acostumado mais a trabalhar na geografia. Assim, não é que a gente deixou de trabalhar com essa discussão da região e da rede urbana, mas é nítido o declínio desses trabalhos. Você tem aqui assim, Roberto Lobato Corrêa como um grande expoente. Depois do Roberto Lobato Corrêa, quem é o grande estudioso da rede urbana brasileira? Há um declínio desses estudos em nível nacional na geografia. Você pode ver que até a própria Maria Encarnação Beltrão Exposta, ela meio que vem abandonando assim, essa discussão de rede urbana nos últimos tempos para insistir mais nas categorias da prática. Então, por que lugar, então? Por que discutir lugar e não território, por exemplo? Isso tem a ver muito com não dá para me discutir, explicar isso aqui, mas isso tem muita relação com o arcabouço teórico que os autores que eu utilizo para entender a cidade. Então, eu utilizo muito mais Pierre Bourdieu, Michel Foucault, que são autores. O Foucault, no entanto, está associado mais a poder, mas principalmente o Bourdieu tem uma discussão que se aproxima muito mais do conceito de lugar, que é o conceito de hábitos que ele traz. Isso me ajuda, me permite entender como que essas práticas espaciais se alteram na cidade e como que os grandes grupos econômicos impactam, alteram essa vida social na cidade. Mas também eu não entendo lugar como o Yves Tuan. Eu não entendo lugar como o Yves Tuan. Eu acho que a visão que o Yves Tuan tem de lugar, a Dora Marci criticou muito bem. É uma visão muito romantizada de lugar. É uma visão assim, de lugar é amor, é uma coisa maravilhosa. Mas assim, basta a gente pensar na casa da gente, né? A casa da gente nunca foi um paraíso e nunca vai ser. Basta também lembrar assim, você está exagerando, a casa da gente é o melhor lugar do mundo. Eu sei, a família também, mas vamos pensar no Freud. Discussão psicanalística. O que é a família? A família é um núcleo produtor de neurose. Todo mundo sabe disso. Então, assim, há conflitos. Está lá no livro da Dora Marci, né? Aquele livro Pelo Espaço. Fantástico aquele livro dela. Então, eu acho que o lugar, ele não é essa coisa romantizada. O lugar, ele tem uma brutalidade. O lugar, ele nos despossui o tempo todo. Ele nos desconstitui o tempo todo. Mas o lugar também tem outras perspectivas de abordar o lugar. Embora eu prefira a perspectiva pós-estruturalista do Dora Marci. Você tem uma discussão, por exemplo, marxista, assim, ou de tradição marxista para discutir o lugar na geografia. O Milton Santos traz essa discussão, a Ana Fani traz essa discussão, embora o Milton Santos ali, no final da vida, deu uma matizada um pouco nessa abordagem, colocando um pouco do Sartre no seu trabalho, mas, assim, o lugar, ele também é um espaço da violência, ele também é um espaço do controle. E, no final das contas, lugar e território, eles têm uma imbricação muito grande. Então, para mim não alongar nisso, hoje acho que eu já me alonguei demais, essas categorias, elas são importantes para que vocês entendam um pouco assim como que a gente pensa, estrutura essas pesquisas. E aí, categorias e conceitos, eu entendo que eles estão vinculados a paradigmas espaciais. E tem um texto bacana da Alice Lindo que ela delimita três paradigmas espaciais dentro da geografia. Seria o paradigma do espaço geométrico, euclidiano, físico, que se associa ao espaço absoluto lá do David Harvey. Tem uma discussão também disso dentro do Lefebvre. A produção do espaço, que é a grande contribuição do Lefebvre para as ciências sociais, para a geografia especificamente, né? Para as ciências sociais, eu não vou dizer que é a grande contribuição dele, porque o Lefebvre tem muitas contribuições, então não sei se para as ciências sociais é exatamente a maior. Para a geografia, com certeza é. E, por último, o paradigma da construção do espaço,
que eu adoro, mas eu gosto muito dessa perspectiva, que é você entender como que esse espaço é construído a partir dos discursos, dos imaginários, das narrativas que são construídas pelos sujeitos sociais e também pelos agentes hegemônicos de produção do espaço. Então, eu me aproprio particularmente dessa dimensão da produção do espaço e da construção do espaço para pensar a cidade e a rede. No plano empírico, então, o que a gente tem investigado? Os grandes grupos econômicos, como que esses grandes grupos econômicos eles chegam nessas cidades do interior do Tocantins, do interior do Mato Grosso, e como isso transforma essas cidades, altera seus papéis na rede urbana e altera as práticas espaciais das pessoas, porque cria fraturas espaciais no modo de apropriação da cidade. Vocês vão ver aí que lá em Araguaína está sendo construído um shopping. Não sei se já inaugurou ou vai inaugurar em breve. Então, isso são tipos de estabelecimento que são dominados por grandes grupos econômicos. Não são grupos da cidade que justificam a existência desses espaços. São grandes empresas que chegam e alteram o modo de consumo, aprofundam os modos de consumo, que criam segmentações no espaço. Então, vocês podem ter certeza que não é todo mundo que vai usar esse espaço. Se ele for um shopping de verdade, não é todo mundo que vai se apropriar dele. Especialmente em alguns horários. Então você vai 3 horas da tarde, vai ter só aquelas madame lá no shopping, comprando bolsa de 12 mil, de 10 mil, e não sei o quê. A galera pobre vai fazer o quê? Assistir um filme, que é o que dá para fazer. Ou então ir lá na praça de alimentação. Esses objetos espaciais, portanto, eles reestruturam essas cidades. Nas suas relações, nas suas práticas cotidianas e do ponto de vista das influências que essas cidades exercem na rede. Então, vocês podem ter certeza que um tipo de objeto como o shopping center, ele aprofunda a centralidade desses espaços, mas não para qualquer público. Para aquele público regional que tem maior poder econômico de acessar Araguaína. Então, o fazendeiro, a mulher do fazendeiro, vai poder ir no shopping. Agora, a tiazinha que mexe com crochê lá na zona rural de Xambioá, dificilmente ela vai se apropriar desse shopping na sua integralidade. Não é para ela que ele está sendo feito. Então, isso o quê? Amplia as distâncias sociais. É disso que nós estamos falando. Do aumento da segregação, das fragmentações espaciais. E os agentes do agronegócio, eles são importantes para a gente entender o que está acontecendo no Tocantins e no Mato Grosso. E a insegurança urbana também. Vocês veem que o tanto de condomínio que tem surgido em Araguaína, aqui em Rondonópolis, parece uma cidade dos condomínios. Vocês não têm noção da quantidade de condomínio que tem aqui. É uma loucura, assim. E cada dia lança um novo. É com muro lá em cima, cerca elétrica, campo, tudo que vocês possam imaginar. Então, o discurso da insegurança, ele tem se ampliado. Mas os conflitos urbanos também. Por quê? Porque no Brasil nós temos um fenômeno novo nos últimos tempos, que é a territorialização de grandes facções criminosas no interior dos territórios. Então, Araguaína tem 3 facções. Elas disputam o território de Araguaína. Isso cria uma guerra urbana. Aqui no Mato Grosso nós temos uma facção. Mais recentemente, a facção que predomina aqui é o Comando Vermelho. Mas, recentemente, nós temos visto, principalmente na cidade de Sorriso, talvez vocês até acompanhem isso pelo noticiário, na cidade de Sorriso, o PCC tem entrado também, porque tem a rota importante da cocaína, que tem total ligação com o agronegócio. Então, tem disputas criminais nesse ambiente urbano também. Isso tudo altera o modo de apropriação da cidade. E quais são, então, os fundamentos metodológicos? Eu estou fazendo aqui, pessoal, um resumo muito grande de tudo aquilo que a gente tem feito. Não daria para mim aqui explicar, detalhar tanto esses planos empíricos, aqui eu fiz um resumo generalizado, quanto os fundamentos metodológicos, tá? Eu não tenho condição de detalhar isso aqui agora. Mas o que a gente tem feito? Mapear um pouco esses grupos econômicos, suas lógicas espaciais, levantar dados de produção do agronegócio e do consumo produtivo agrícola, fazer entrevista com as pessoas. Entrevista não é aquele formuláriozinho, não, tá? Entrevista é você chegar e conversar com as pessoas. É isso que eu estou entendendo aqui como entrevista.
colocar o gravador, conversar 1 hora, 2 horas. Tem um sociólogo francês chamado Bernard Lahire, que eu gosto muito dele, que as entrevistas que ele fez em profundidade é uma coisa assim meio absurda. Foram entrevistas de 8 horas. O cara ia para casa do sujeito e passava lá o dia todo conversando com ele, gravando, ia pro boteco, ia fazer comida na cozinha com o gravador lá na cara do cara. Vamos conversar. E ele fazia isso várias vezes, né? Repetia isso, pelo menos 4 vezes. Eu não cheguei nesse nível, não. Espero chegar um dia. Que eu acho que a pesquisa ganha mais profundidade, né? Dentro daquela metodologia, claro. Análise de discursos circulados nas mídias e redes sociais. E aí, então, isso aqui é a primeira parte, tá? Eu encerro aqui a primeira parte, dizendo um pouco assim como que a gente desenha essas pesquisas, como que tem sido feito. E aí eu passo para a segunda parte, que é um pouco os resultados desses trabalhos. Eu vou aqui fazer uma síntese. Eu coloquei algumas sínteses, depois eu vou apresentar um conjunto de mapas para que vocês possam visualizar um pouco, a gente possa discutir isso, sem que fique muito chato assim para vocês. Então, primeiro ponto, o que a gente tem notado nessas pesquisas? Que, se a gente olha para a rede urbana brasileira, a gente pode pensar que é uma rede urbana estagnada. São Paulo comanda a rede. Rio de Janeiro está ali, Brasília, um papel de gestão do território na dimensão política. Se a gente olha para os nossos estados, parece também que as coisas estão um pouco paradas, assim. Não há muita novidade. Não é verdade isso. O que a gente tem notado é uma rede urbana extremamente dinâmica, com a ascensão de centros e com declínio de outras cidades. Mas isso não acontece no extrato mais superior da rede, pelo menos de forma predominante. No extrato superior da rede, no extrato das metrópoles, seja metrópoles nacionais ou metrópoles regionais, há uma instabilidade muito grande. Mas quando você olha os dados desagregados para o extrato que eu estou chamando aqui de intermediário, que está justamente naquilo que nós poderíamos classificar de cidades médias e de cidades subregionais, nós podemos observar que a rede urbana brasileira, e principalmente a rede urbana, nas áreas de fronteira agrícola, ou naquilo que foi proposto aqui de áreas de transição, do Cerrado, da Amazônia, e aqui no caso do Mato Grosso, nós temos uma tripla área de transição, porque nós temos o Pantanal também. Então, é nesse conjunto de áreas de transição, de expansão dessa fronteira agrícola que nunca tem fim, já tem 50 anos que a gente fala em fronteira agrícola. Aí sempre aparece um gênio do agronegócio para dizer, não, a nova fronteira agrícola está surgindo agora. Aí cria o Matopiba, cria não sei o quê, o Nortão do Mato Grosso. Enfim, eu acho que nós vamos passar 100 anos falando de nova fronteira agrícola. Mas vamos lá, eu não vou discutir isso agora. Esses estratos, nessas regiões, aquilo que o Antônio Carlos Robert de Moraes gostava de chamar, né, de fundos territoriais, esses fundos territoriais, eles têm sido transformados de uma forma bastante intensa as hierarquias dessas cidades. Eu vou citar exemplos adiante, tá? Eu estou colocando aqui esses resultados em nível de tese, em nível teórico. Eu vou citar todos os exemplos adiante para a gente fundamentar isso empiricamente. Então, é isso que nós temos notado, então. Uma reestruturação desses espaços, com ascensão e queda de cidades na hierarquia urbana. Com acirramento. Deixa eu ver, acho que eu coloquei isso aqui adiante. Tá, eu vou falar disso adiante. Tá? Vou seguir a ordem aqui. Segunda coisa que nós temos notado é que os novos agentes econômicos, as grandes empresas que chegam nessas cidades, obviamente eles alteram a escala de interação espacial.
As cidades que tinham relações muito mais regionais, elas têm cada vez mais relações globais, que se dão a partir dessas grandes empresas que chegam nessas cidades. Aquelas interações, então, as interações, então, elas passam a ser de natureza interescalar. Não basta mais ampliar simplesmente a escala de análise. É preciso combinar múltiplas escalas de análise desses agentes em sua atuação e que eles entram o tempo todo em conflito nesses espaços. Então, nós estamos falando de disputas por domínio dentro das centralidades. Porque a rede urbana, meus queridos, não é aquela coisa inocente que a gente olha para o mapa, aí tem uma centralidade aqui e um conjunto de cidades que vai lá, a seta, como eu vou mostrar aqui para vocês, o fluxo está indo para Araguaína, o fluxo está indo para Palmas. Porque é assim que as elites regionais vendem para a gente, né? Araguaína é bonzinha. Atende Babassulândia, Vanderlândia. Olha como é bonitinho, né? Harmônico. Araguaína oferta serviço. É assim que se diz. Araguaína é um polo. Polo virou uma palavra ideológica. Todo mundo diz. Araguaína é um polo econômico. Que bicho que é esse? Isso é nada mais do que uma rede de exploração econômica. Nós estamos falando de cidades, de agentes econômicos que utilizam essas cidades para ampliar suas redes de exploração de lucratividade. É disso que nós estamos falando. Não estamos falando de servir. Olha a palavra, essa palavra é uma palavra esquisita demais. A Araguaína serve sua região, como se fosse uma bondade. Não, nós estamos falando de agentes econômicos, de grandes agentes econômicos que utilizam a cidade para ampliar sua rede de extração de mais-valia. É disso que nós estamos falando. E aí, adiantando os carros dos bois, eu diria para vocês pensarem no exemplo da Nosso Lar. O que é a loja Nosso Lar? É uma loja que tem sede em Araguaína, pelo menos tinha até um tempo atrás, que faz o quê? Criou um conjunto de lojas na rede de influência de Araguaína, mas foi além, que tem como objetivo o quê? Abra uma loja lá em Guaraí. Para onde que vai o dinheiro? Vai para a sua sede. Vai para os lugares de investimento da empresa. É preciso, eu acho que nós precisamos retomar a leitura crítica do conceito de rede urbana, porque senão a gente fica no conceito do Cristalin, um conceito de 100 anos atrás que já foi superado. Então, esses agentes econômicos, eles alteram e eles ampliam as cadeias de exploração. E mais do que isso, eles fragilizam a política feita pelos municípios, feita pelas cidades. Porque nos territórios que eles chegam, eles não geram emprego, eles não dão emprego para ninguém. Eles precisam dos trabalhadores. Mas o que eles fazem nesses territórios? Eles criam uma política das grandes empresas. E é preciso estar atento a isso. Eles criam uma política das grandes empresas que não precisa das cidades pequenas. Nós vamos falar um pouco aqui das cidades pequenas. Eu vou adiantar aqui. Eu acho que já tem aqui quase 30 minutos. Eu tenho muita coisa para dizer ainda. Seletividade da modernização capitalista e as novas formas de segregação. Então, há 20 anos atrás, não tinha condomínio fechado em Araguaína como tem hoje. Mudou muito, é preciso a gente estar atento a essas mudanças espaciais. Temos novas formas de segregação. Mas há 30 anos atrás tinha segregação em Araguaína. Sempre teve. Mas não tinha na forma de condomínio. Então, é só um exemplo aqui para ilustrar isso para vocês, mas eu vou comentar um pouco adiante. E o que é essa seletividade dessa modernização? Não é não é nas cidades, não é em todos os lugares que os grandes grupos econômicos chegam que eles promovem desenvolvimento, crescimento econômico e populacional. É muito seletivo o modo que esses grupos atuam, principalmente os grupos ligados ao agronegócio. Outra coisa, a gente tem um acirramento das relações de competição e complementariedade entre as cidades. As relações, as interações espaciais, elas deixam de ser apenas verticais, elas são cada vez mais horizontais e transversais. Isso também tem a ver com a melhoria dos sistemas de transporte em alguns lugares.
Então, as cidades são cada vez mais cidades de condomínios, com vidas estigmatizadas, a territorialização de facções criminosas, violência política e controle dos territórios. Então, a violência política ela continua sempre presente, principalmente nessas cidades médias do interior do Brasil. Antes que eu me esqueça, eu queria deixar uma indicação também para vocês de um livro do Orlando Valverde, que o título do livro se chama Planejamento... Agora isso fugiu aqui, mas é Planejamento do Subdesenvolvimento, alguma coisa assim. Não, Planejamento da Destruição, lembrei. Planejamento da Destruição. Ele estuda ali a região da província de Carajás. E o Orlando traz uma informação sobre essa questão da violência política muito importante. Ele conta um conjunto de história que os assassinatos políticos na região do Bico do Papagaio, na região sudeste da Amazônia Oriental, foram, em boa parte, planejados em Imperatriz e Marabá. E eu fiquei pensando nisso, né? Como que as cidades médias elas têm esse papel? A partir do qual essas elites regionais organizam sua violência política. E aí tem um conjunto de coisas, que até o Sancler trabalha um pouco isso nos seus textos, né? Essas violências políticas, elas se dão nos chás das madrugadas, o planejamento delas, em sindicatos, em organizações não governamentais, dentro do próprio Estado. E a partir, então, dessas cidades que se planeja esse controle do território, que é muito marcado na nossa região pela violência. Violência física, de ir lá e matar as pessoas. Basta lembrar alguns dias atrás, aí, um mês e pouco atrás, ou dois, eu não sei, eu lembro exatamente, um dos líderes aí do movimento quilombola foi assassinado lá em Nova Olinda. Então, assim, a gente tem essa violência política, ela é organizada a partir dessas cidades, principalmente as cidades médias. Então, aqui eu vou falar rapidamente ilustrar para vocês aqui alguns exemplos, né? 3 exemplos, na verdade, que eu vou trazer para vocês, para ilustrar um pouco essas teses aqui que a gente coloca da modificação da rede e desses espaços, dessas cidades. O primeiro, eu vou falar aqui do sudeste da Amazônia Oriental, que é essa região aqui. Né? Essa região aqui que compreende um pouco o sudeste do Pará, o sul do Maranhão, e aí a gente chega aqui no estado de Tocantins. Então, se a gente olhar esses 2 mapas, o mapa à esquerda, feito com base no REGIC de 2007, que foi publicado em 2008, e o da direita, com base no REGIC de 2018 e publicado em 2020, nós vamos ver algumas alterações que são importantes na rede. A rede não está estagnada. Ela tá, se vocês olharem, a quantidade de cidades que assumem algum nível de intermediação nessa rede, do primeiro para o segundo mapa, aumenta de forma significativa. Ao mesmo tempo que há declínio de algumas cidades e ascensão, portanto, de outras, como eu acabei de colocar. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para alguns elementos. Primeiro lugar, ampliação do papel de Palmas. Palmas amplia sua centralidade. Se Palmas amplia sua centralidade de forma significativa, significa que algumas cidades estão perdendo centralidade. E quem está perdendo? Principalmente as cidades pequenas. As cidades pequenas do Tocantins, elas têm tido um enfraquecimento de seus papéis na rede urbana. Esse enfraquecimento se deve tanto às suas centralidades, que tem sido encolhida, em virtude da ampliação e do fortalecimento das cidades médias, seja Gurupi, Araguaína e da capital Palmas. Nós podemos observar, então, além da ampliação da centralidade de Palmas, nós podemos observar que no norte do Tocantins, nessa região entre Marabá, Imperatriz e Araguaína, o que nós temos observado? A ampliação e consolidação dos papéis de Imperatriz. E o encolhimento dos papéis de Araguaína, em extensão territorial. Ao norte, Araguaína perde proeminência cada vez mais para a Imperatriz. E ao sul,
para Palmas. Araguaína está ficando encolhida, de um lado, por Imperatriz, pela atuação de Imperatriz, e de outro, pela atuação de Palmas ao sul. Gurupi, por sua vez, vê seu papel ameaçado pela ascensão de Porangatu. Então, Porangatu está pressionando Gurupi e reduzindo os papéis que Gurupi estendia ao sul. Por outro lado, Gurupi fica com seus papéis limitados ao norte pela presença de Palmas. Então você vê que são modificações importantes que estão acontecendo. Estou citando aqui apenas alguns exemplos. Mas eu quero citar outro muito importante. Se vocês olharem o mapa o mapa da esquerda, vocês vão perceber que Araguaína exercia influência sobre Balsas e Redenção. Já não aparece mais essa influência no mapa 2 à direita. Passados 10 anos depois. O que aconteceu? Pouco mais de 10 anos depois. Para resumir a história. Redenção tem ampliado suas centralidades e seus papéis. Ligado, de um lado, à pecuária, que tem se modernizado com a chegada de grandes grupos econômicos, mas de outro, com a expansão da soja e dos grãos nessa região. A mesma coisa acontece com Balsas, que tem um crescimento populacional acima de Araguaína, muito acima de Araguaína. Balsas, então, é um produto direto da nova fronteira, se é que nós podemos usar e aceitamos essa expressão, ligado a um tipo de agronegócio diferente do agronegócio de Araguaína, que é o agronegócio, pelo menos até onde eu fiz pesquisa, que foi 2020, esse artigo aqui, a discussão desse artigo foi publicada em 2021, salvo engano. Então, isso aqui são tendências, eu não sei como que isso, se tem alguma alteração importante aí no último ano, 2 anos, eu não acredito muito. O que nós podemos observar, então, é a ascensão de 2 cidades que podem, no futuro próximo, se colocarem como, que a gente pode classificá-las como cidades médias, Balsas e Redenção. Porque já é consolidado na discussão regional que Araguaína é uma cidade média, que Imperatriz é uma cidade média, que Marabá é uma cidade média. Acho que ninguém discute isso. Mas Balsas e Redenção, pelo menos é o que eu tenho defendido, elas estão num processo de transição para a cidade média. Porque as cidades médias, elas não são... A gente está falando aqui, pessoal, não estamos falando de discussão geomorfológica, não. Estamos falando de discussão social. As coisas mudam. A geografia humana, a realidade é muito dinâmica. Agora, se elas vão se consolidar de fato como cidades médias, isso eu não sei. Há vários elementos que indicam isso, além do crescimento econômico, crescimento populacional. Para definir uma cidade média, tem outra coisa muito importante, que é o quê? A situação geográfica. E a situação geográfica de Balsas e Redenção é maravilhosa. Estão relativamente distantes de Araguaína, estão relativamente distantes de Imperatriz e de Marabá. Então, isso aqui, apenas para citar de forma rápida para vocês, para mim não engolir muito tempo. Sei que meu tempo não está muito... Está pouco. Essa seria aqui, então, algumas das observações que eu faço em relação aqui ao sudeste da Amazônia Oriental, mostrando aqui alterações dinâmicas, novidades nessa rede, que tem, então, portanto, a ver com os novos papéis de Palmas, com o encolhimento de Gurupi aqui, de Araguaína, ficando encaixotada aqui no norte do estado, do outro lado da Balsas, crescendo muito, Redenção crescendo muito de cá, e Imperatriz e Marabá com cidades bastante consolidadas. Araguaína tem alguns trunfos. Por exemplo, o setor de saúde, que é muito forte, o setor de educação superior, que é muito forte, mas quando a gente fala de modernização do campo, eu tenho a sensação de que a aceleração dessa dinâmica espacial de Araguaína, ela passa, nesse momento, por uma transformação da sua base produtiva. Ou você muda a pecuária e deixa de praticar uma pecuária arcaica, pré-histórica, porque é disso que nós estamos falando. Modernização capitalista tem a ver com o quê? Com o confinamento do boi. A gente cria boi no Tocantins predominantemente o quê? Solto no pasto. Aqui no Mato Grosso, o aumento do confinamento aqui, pessoal, é uma coisa impressionante.
porque a soja está se expandindo muito territorialmente, e do outro lado, a redução da área destinada à pastagem e a ampliação do confinamento. Mas um confinamento, Roberto, dominado pelas grandes corporações. Então a JBS tem construído boitéis aqui no Mato Grosso, assim, numa escala significativa. Então, assim, não é confinamento do simples fazendeiro, é um confinamento que tem ampliado, mais orientado por essas grandes corporações. Eu não sei como que isso está acontecendo no Tocantins, assim, essa questão dos confinamentos tem ampliado muito, como que tem sido o processo. E aí, feito esse apanhado aí dos primeiros resultados do Sudeste, que eu não posso aqui, do Sudeste da Amazônia Legal, Oriental, que eu não posso aprofundar, eu vou passar aqui para uma discussão rápida sobre as cidades pequenas do Tocantins. Então, as cidades pequenas do Tocantins, elas estabelecem hierarquia entre elas. Porque a gente tem um problema muito sério na nossa abordagem. A gente trata, assim, grandes metrópoles, cidades médias e pequenas cidades. Como se as pequenas cidades fossem uma coisa só. Mas elas não são uma coisa só. Existe hierarquia entre as cidades pequenas. Ou vocês acham que Colinas do Tocantins e Palmeirantes são a mesma coisa? Não, não são. São cidades que estabelecem uma hierarquia entre elas. Araguatins e Esperantina também não são a mesma coisa. Há uma hierarquia entre essas cidades. E falta para nós categorias, conceitos para nomear, entender melhor isso. Tem um professor lá da Bahia, que eles publicam um artigo no ano passado, em 2022, na revista Geopauta, discutindo isso, né? O vácuo teórico que a gente tem de categoria para entender cidade pequena no Brasil. A gente coloca tudo no mesmo balaio. Então, esse trabalho que eu publiquei, essa discussão que está no artigo da revista Caminhos de Geografia, que eu discuto as cidades pequenas do Tocantins, então a primeira tese é isso não precisa de muita imaginação para entender isso, ou melhor, reconhecer isso, de diagnosticar isso. Hierarquia entre essas cidades, competição entre elas, e também, às vezes, complementaridade. Você pensa Guaraí e Colinas, Augustinópolis e Araguatins. São apenas alguns exemplos. Cidades subregionais que assumem papéis de cidade do agronegócio. Cidades zonais e locais, né? Cidades zonais baseadas no IBGE, mas eu chamei isso de cidades macro-locais, que possuem vultuosos investimentos do capital agrícola moderno. Calma aí, esse aqui... Deixa eu ver aqui, eu acho que eu anotei alguma coisa errada aqui. A ideia é o seguinte, o agronegócio ele não desenvolve todas as cidades, do ponto de vista de criar centralidade na rede urbana. Exemplo disso é o quê? Campos Lindos e Lagoa da Confusão. Você vai lá pegar os índices de produção, Lagoa da Confusão está lá em cima. Você vai pegar os índices de produção, Campos Lindos está lá em cima. Mas vai lá em Campos Lindos para ver. Esse Campos Lindos tem esse grande desenvolvimento, se transformou numa cidade do agronegócio. Por isso, Roberto, nós temos um grande problema com a Denise Elias. O conceito da Denise Elias não dá conta de cidade do agronegócio, de entender as transformações no campo moderno. Porque como é que você classifica Campos Lindos como uma cidade do agronegócio? Eu acho isso inaceitável. Porque não tem centralidade nenhuma do ponto de vista significativo. Não dá conta. Então, eu acho que nós precisamos recuperar o velho conceito do Milton Santos de cidade do campo. Ou então cidade do campo. O conceito do Milton Santos, ele não é a mesma coisa de cidade do agronegócio da Denise Elias. Para mim, não é a mesma coisa. Mas, enfim, eu não tenho tempo de discutir isso aqui agora. O que interessa é que o agronegócio do Tocantins não promove, e assim como aqui no Mato Grosso, não promove crescimento urbano de todas as cidades. Esse crescimento é seletivo, é apenas em alguns pontos do território que está o quê? A organização dessa região. E não em todas as cidades ligadas à produção. Campos Lindos, pessoal, é muito mais um local de reserva de mão de obra barata para uso no agronegócio. É um núcleo extremamente pobre. E, então, as cidades do Tocantins, por último, perdem cada vez mais o controle sobre seus territórios, seja pela expansão do domínio das cidades médias ou pela instalação de poderosas multinacionais que passam a decidir os rumos de toda a produção local.
Então, a nova divisão territorial do trabalho, ela aprofunda as interações espaciais dessas cidades, é verdade. A Bung está lá no Campos Lindos. As interações são globais. Mas essas interações não querem dizer mais autonomia do lugar. Esses lugares são inseridos nas interações espaciais globais, mas para ampliar as cadeias de extração do capital. Não é uma coisa necessariamente positiva para esses lugares. E aí, esse daqui é um mapa parecido com aquele anterior que eu mostrei, mas considerando aqui, você vê que não tem balsas aqui, não tem redenção, para pensar apenas a rede do Tocantins. Eu não vou me deter aí. Esse outro mapa aqui, ele traz as cidades que eu chamei de cidades subregionais, que seria Dianópolis, Porto Nacional, Paraíso, Guaraí, Colinas, Tocantinópolis, Augustinópolis e Araguatins. Então, essas cidades aqui são cidades pequenas, mas que têm centralidade subregional. Não é a centralidade regional, seria subregional. É óbvio, pessoal, que vocês podem ficar aí à vontade para discordar de mim dessa classificação. Isso aqui são propostas de discussão. Não quer dizer que eu tenha acertado, eu posso ter esquecido, me equivocado na leitura dos dados, etc., e não colocado todas as cidades. Embora eu tenha usado os dados do IBGE, eu não segui exatamente a classificação do IBGE, tá? Eu peguei os dados, desagreguei e fiz uma classificação diferente da IBGE para chamar essas cidades de subregionais. Então, se vocês olharem lá, nem todas elas estão classificadas como centro subregional dentro do estudo do IBGE. Mas aqui elas estão a partir de outros dados, dos próprios microdados do IBGE, da REGIC. Aqui esse foi um levantamento empírico que eu fiz. Esse aqui não está nos estudos do IBGE. Seria, então, que os grandes grupos econômicos nessas cidades pequenas do Tocantins. Então, vocês percebam que Lagoa da Confusão tem um conjunto de grupos econômicos. Aqui está do varejo, os grandes grupos, os maiores grupos econômicos do Brasil, e grupos regionais também. E Campos Lindo também tem grandes grupos econômicos. Uma quantidade significativa, vocês percebem. Mas boa parte desses grupos econômicos eles estão localizados na área rural do município. Sequer eles estão na cidade. Sequer eles estão na cidade. Isso significa que a atuação desses grandes grupos econômicos, eles não geram, nesses casos específicos, centralidade interurbana e transformação desses espaços econômicos. Transformação, sim, no sentido de crescimento da cidade, né? Transformação do campo, isso é bastante significativo. E aí eu coloquei lá, de uma forma talvez um tanto quanto polêmica, que no Tocantins haveria apenas 3 cidades do agronegócio. Seria Paraíso, Porto Nacional e Guaraí. Que aqui está a centralidade dessas cidades voltada para o agronegócio. Por quê? A cidade do agronegócio, então, nós estamos entendendo que ela precisa, além de ter um crescimento econômico acima da região, ela precisa ter consumo produtivo agrícola para a região e ela precisa ter centralidade. Sem ter centralidade, não posso classificar uma cidade como cidade do agronegócio. Mas aí, depois que eu cheguei aqui no Mato Grosso, eu fiquei pensando que, na verdade, assim, o Tocantins não tem uma cidade do agronegócio assim, genuína. A gente não tem nenhuma cidade no Tocantins com perfil de Sorriso. Nenhuma cidade no Tocantins com perfil de Primavera do Leste, de Lucas do Rio Verde. Nada parecido. A realidade do Mato Grosso, para mim, foi uma coisa que me chocou muito, assim. Eu falei, que é isso aqui, velho? Isso aqui é uma loucura. O ritmo de crescimento das cidades é outro mundo, assim. Tem uma porrada de cidade aqui no Mato Grosso, com 70 mil habitantes, com 80 mil habitantes, e não são cidades médias. E que você entra na cidade e fica, que negócio é esse aqui mesmo? O nível de modernização, de presença do capital, que eu nunca tinha visto na minha vida, assim. Nunca tinha visto. Então, essas cidades do agronegócio no Tocantins, eu acho que é factível que a gente defenda isso, mas cabe reconhecer que não temos uma cidade tipo, né? Tipo ideal no Tocantins, a gente não tem. A gente tem algo que se aproxima
dessa dimensão, mas a gente não tem, está muito longe dessa dinâmica econômica que tem um estado como o Mato Grosso, por exemplo, no próprio Goiás, como cidade de Rio Verde, aqui próximo da gente. E aí, para encerrar, eu queria passar aqui, Roberto, rapidamente, só para mostrar para vocês um pouco aqui a rede do Mato Grosso, que é uma rede que se altera muito rapidamente, tá? Eu não fiz aqui um histórico da evolução da rede de Tocantins, mas a rede de Tocantins também se altera de uma forma rápida. Mas vocês pensam que essa daqui era a rede, assim, rede entre aspas, tá? Não dá nem para a gente chamar isso de rede. Em 1972, no Mato Grosso. Então vocês veem que aqui não tem rede, na verdade, assim, tem um processo de desarticulação, assim, não é à toa que nem no título eu coloco rede, eu coloco interações espaciais, porque não tinha uma rede de fato. E o Mato Grosso ele muda muito a partir dos anos 70, e principalmente dos anos 80, com a criação assim de 90% dos municípios e de um processo muito acelerado. Se vocês olharem esse mapa aqui, que é de 1993, a rede está muito simplificada, muito simplificada. Quase não tem centro de intermediação. Agora, olha esse aqui, 2018. Em 30 anos, mudou completamente. Vou voltar aqui, só para vocês compararem. Isso aqui é 93. Olha isso aqui, 2018. Gente, é uma transformação radical. E toda a rede do Mato Grosso está estruturada, para explicar rapidamente para vocês, em 3 eixos. Um aqui no Vale do Araguaia, no leste, que é comandado por Barra do Garça, mas isso está mudando também de forma muito rápida, porque aqui, região de Confresa, de Canarana, de Água Boa, a soja está entrando de uma forma muito rápida. Então, nós temos cidades aqui crescendo também numa dinâmica muito significativa. Então, esse é um eixo da rede, que está aqui nessa parte leste. E no centro, vocês podem ver que tem Sinop. Então, aqui você pega de Sinop a Cuiabá, nós temos cidades do agronegócio que são extremamente dinâmicas, como Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso, que é o centro nefrálgico do agronegócio do Mato Grosso. E o outro eixo dessa rede, que está aqui mais no sentido leste-oeste, no sul do estado, que pega aqui de Rondonópolis, ao longo da BR-364, 070, que pega aqui de Rondonópolis, vai até Cáceres, passando ali por Cuiabá, e um pouco aqui na região de Tangará da Serra. Então vejam que o que nós temos aqui para ilustrar para vocês aqui um pouco dessa queda e ascensão. Cáceres, vocês estão vendo Cáceres aqui, no sudoeste do estado, próximo aqui da Bolívia. Cáceres é uma cidade que tem entrado em declínio, assim, uma cidade histórica, uma cidade bastante antiga aqui na região do Pantanal, mas que não tem conseguido incorporar as novas dinâmicas econômicas e tem perdido o papel em favor de Pontes e Lacerda, que é uma cidade pujante que já nasce aí muito forte, ligada à soja que está entrando nessa região. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um conjunto de cidades que, assim como Campos Lindo, não são desenvolvidas e dinamizadas pelo agronegócio. Gaúcha do Norte, aqui que está ao norte de Primavera, do leste. Você tem Itiquira, aqui próximo também. Itiquira está entre os 20 maiores produtores de soja do Mato Grosso. Você chega na cidade, Roberto, você não acha que tem soja lá, não, porque não tem nada na cidade. Não tem loja de máquina, não tem nada que diga que a cidade está entre as 20 maiores produtoras do agronegócio do Mato Grosso. Hoje, eu fui em Primavera do Leste, passei o dia lá fazendo trabalho, e aí eu colhi um depoimento lá de Gaúcha do Norte, que está lá no topo da produção também, e a mulher dizendo que não tem transporte. Para você sair da cidade para ir para outra, você tem que pegar carona. Não tem linha de ônibus, não tem nada. Então, existe um processo aqui profundo de cidades que tem grande produção de soja, mas o município tem grande produção de soja, mas o núcleo urbano é simplesmente abandonado. O que caracteriza aquilo que a gente tem estudado um pouco de segregação interurbana, ou um conceito que eu estou tentando construir, que é de desarticulação regional, com hífen. Ao mesmo tempo que a cidade, que o município está articulado economicamente a esses espaços, do ponto de vista social e da sua população e dos trabalhadores, ele está isolado. O cara mora numa cidade do agronegócio, mas não consegue visitar os outros municípios, sair da cidade, porque simplesmente não tem transporte coletivo. Não tem ônibus, não tem linha interestadual e intermunicipal.
Eu tenho um orientando aqui, ele fez um trabalho assim sensacional sobre Tiquira. E a gente trabalhou lá com a ideia de sofrimento espacial. O que é você morar em Tiquira, uma das cidades de maior produção de soja do Mato Grosso, mas não ter simplesmente transporte? Então, você quer sair da cidade no final de semana para resolver um problema em Rondonópolis, você tem que pagar um Uber. Olha que loucura o negócio. E aí, quando você vem para Rondonópolis, só tem um carro, assim, por exemplo. Aí você vem, resolve o negócio, você tem que passar o dia todo aqui em Rondonópolis andando num sol de 40 graus, se escondendo no lugar, aquele sofrimento danado. Então, essa realidade da rede urbana, ela mostra dimensões que nós precisamos olhar, eu creio, muito além de um certo economicismo. Nós estamos falando de pessoas, de movimento e de cisão espacial. E aí, para encerrar mesmo, eu trouxe só mais 2 mapas aqui para vocês, para ilustrar uma classificação que a gente fez. Então, nós fizemos uma proposta. Esse artigo, o artigo desse trabalho aqui já foi publicado, né? Agora, esses dois mapas que eu vou mostrar são de artigos que foram encaminhados para a revista esse ano. Então, estão em processo de avaliação. Tudo der certo, deve sair no próximo ano. Esse daqui é uma proposta que a gente fez de classificação de cidades médias do Mato Grosso. Então, são 4 cidades: Sinop, Tangará da Serra, Rondonópolis e Barra do Garça. Não vou falar disso, depois a gente pode comentar um pouco mais. E esse daqui é um artigo que propõe identificar quais são as cidades do agronegócio do Mato Grosso. Então, vocês veem que, diferente do Tocantins, aqui eu consegui achar, aqui encontrar, identificar 17 cidades do agronegócio, espalhadas por todas as regiões do estado. A partir de um conjunto de critérios, lógico, um diálogo com a Denise Elias, fazer essa proposta de um estudo das cidades do agronegócio do Mato Grosso. Essa é a etapa que a gente concluiu, e agora estou trabalhando num novo artigo que tem a ver com justamente essas cidades que têm muita produção do agronegócio, mas são excluídas do boom, do crescimento econômico, das cidades vitrines, para lembrar uma expressão de uma professora aqui que fez uma tese sobre Primavera do Leste, a Lívia Fiavorante. Então, eu creio que é isso, gente. Eu vou encerrar aqui a apresentação, ficar à disposição para vocês. Quero agradecer mais uma vez o Roberto pela gentileza do convite, assim, a generosidade de fazer esse convite. Eu fiquei assim, muito honrado mesmo, muito feliz. E é uma satisfação. Agradeço mais uma vez e bastante mesmo, Roberto, pelo convite, tá? Muito obrigado. Obrigado, Regis. Nós que ficamos felizes e honrados aí com sua contribuição, viu? Então, parabéns, resultado das suas pesquisas. E a gente acabou tendo, Regis, você, assim, acho que foi muito feliz na primeira parte do trabalho, né? Foi feliz e deixou os estudantes aqui muito mais felizes, com certeza, né? Porque a gente tem aqui nessa turma da disciplina, praticamente metade dos estudantes são alunos especiais, né? Que estão apenas na disciplina e estão em etapas de fazer o projeto de pesquisa para o ingresso no próximo ano, né? Então, você deu aí também uma valiosa dica de como estruturar o projeto, né? Já essa primeira parte acho que foi importante para o pessoal que está correndo aí com os projetos, né? Que já auxiliou bastante. Não combinamos isso, mas ajudou muito, viu? Acabou acertando assim bem para essa turma. Bom, eu vou passar para abrir as discussões aí, pedir para o pessoal, quem for fazer a inscrição, apertar a mãozinha, né, para fazer a inscrição, o Henrique, e aí depois eu abro a câmera aí uns 2, 3 minutinhos para fazer a pergunta, o Thales e o Bruno. Antes, Red, eu queria só jogar logo uma para ti aqui, uma reflexão. É o seguinte, eu tive esses dias numa reunião, era um café da manhã com alguns políticos de Araguaína, um pouco antes, tem um tempo, foi... Aí um dos discursos que tinha lá é de que Araguaína vai ser a capital do Matopiba. Eu anotei na hora no meu celular.
Aí comecei a pensar, gente, eu vou fazer um projeto sobre isso, a capital do Matopiba. Aí já comecei a tirar algumas conclusões, né? E assim, algumas hipóteses, né? Araguaína não é, né? Não, vai passar longe de ser capital do Matopiba. Se tiver candidatas mesmo a ser essa capital do Matopiba, cidade média capital do Matopiba, as candidatas são Eduardo Magalhães, são Uruçuí e Balsas, né? E pensei nisso, né? Mas Araguaína passa longe, ela não vai exercer esse papel dentro do Matopiba, viu? Não vai. É o que eu, assim, acabei tendo como hipótese naquele momento, acabei não desenvolvendo muito a ideia, mas pretendo desenvolver. E aí, na sequência aqui, eu vou passar para o Henrique, o primeiro, depois o Bruno e o Thales. Henrique, aí a gente faz esse bloco com essa turma que já se inscreveu, né? Boa noite, mais uma vez boa noite, professor Regis, é sempre um prazer vê-lo falar, não sabia, mas estava com saudade de vê-lo falar. Eu sou da região próxima de Balsas, próxima de Baixa Grande do Ribeiro, e vendo o senhor falar nessa questão do agronegócio, me suscitou alguns questionamentos. Balsas não, é a 10ª maior cidade do Maranhão, então fica longe de ser uma das maiores cidades do Maranhão, não é uma região imediata, a região imediata da região de Balsas vai ser Imperatriz, então fica distante, mesmo assim não se tornou uma região imediata, e a gente percebe que nessa questão do agronegócio, existe muito agronegócio dentro de Balsas e região. O crescimento é cotidiano e de uma forma intensa, porém a cidade não evolui. Tanto é que se a gente pegar a questão de infraestrutura, Balsas está recebendo asfalto na maioria das ruas periféricas agora, e há um investimento. Há um investimento muito forte por parte do agronegócio. Eu vou trabalhar o espaço dentro do meu projeto de mestrado, só que numa vertente totalmente diferente. Vou trabalhar na questão religiosa. Mas eu queria que o senhor falasse, se possível, de que forma esse espaço é construído e qual o principal ponto nesse processo de construção do espaço para que isso não ocorra, para que as coisas evoluam de forma ordenada e correta como deve ser. Bruno? Boa noite, gente. Professor Regis, muito obrigado pela aula, viu? Parabéns pela exposição, gostei bastante. E o meu questionamento tem a ver com o que você falou sobre os grandes grupos econômicos, né? Sobre a chegada do shopping center, principalmente aqui na cidade de Araguaína, né? E como esse tipo de investimento pode realizar alteração do espaço, né? Você falou que não é qualquer grupo econômico, não é qualquer grupo social que pode se apropriar desses espaços. No meu núcleo, né, de amizade, de pessoas que eu tenho contato, a gente brinca com a chegada do shopping, que a gente vai poder lá passear e aproveitar um pouco do ar-condicionado, que aqui, essa época do ano está muito quente. E claro que quase que a gente não pensa na questão do consumo, né? Mas só na questão mesmo do lazer, praticamente só isso. E como é que esses grupos sociais, né, que não, essa camada da sociedade que não pode, né, se apropriar desses espaços, o que a gente pode fazer com relação a isso? Enfim, como alterar essa realidade, né, de algumas camadas da sociedade não poder fazer uso desses espaços, né? Minha pergunta é essa. Obrigado, Bruno. Agora, Thales. Boa noite, professor Roberto. Eu não sei se o professor Elias também está aí. A gente se conheceu lá no Singa no ano passado, não sei se o senhor lembra. Estava no mesmo GT do que vocês. Boa noite, professor Regis. A minha pergunta, na verdade, é uma dúvida, tá? Já desde a USP, Regis, eu tenho escutado que Araguaína
que nem o professor Roberto estava comentando aí, iria se tornar uma cidade maior do Tocantins, que as interações dela com o resto dos municípios são muito grandes e que ela ia despontar no cenário tocantinense, tá? Eu nunca fui pessoalmente ao Tocantins, então eu olhei por mapa, vi que tem bastante cidades ao redor mesmo, que dependem dela, tudo mais, mas eu queria escutar um pouquinho de vocês aí. E também uma coisa muito... o senhor estava falando de Itiquira, né, que como é estranho a gente ver uma cidade pequena, mas tem um poder econômico tão grande, né? Eu acho estranho, assim, quando eu olho, às vezes, no Tocantins, uma cidade de 80 mil habitantes, ela já é média, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, para eu que não sou daí, conhecer um pouco mais como que é esse espaço que vocês têm. E vamos combinar, né, Regis? De ano que vem a gente lá, em loco, fazer um campo lá. Com você, Regis. Tá. Tá me ouvindo? Tá. Então, Thales, ir pro Tocantins é sempre uma coisa que me alegra, tá? Eu vou começar aqui pela... Primeiro eu quero agradecer as questões. E é curioso, Roberto, como esses discursos, eles são fortes, né? Então, Araguaína é a capital econômica do Tocantins. Araguaína era a capital do Boi Gordo e parece que ficou meio obsoleta. Aí inventaram a capital econômica, né? Aí agora parece que vai surgir a capital do Mato Piba. Então, isso é uma coisa que, de fato, eu acho que a gente precisa estudar, né? Entender um pouco mais esses discursos que circulam sobre essas cidades, porque a rede urbana, ela não é uma coisa só material e objetiva. A rede urbana, ela envolve discursos que circulam imaginários, para que as pessoas, inclusive, possam ir consumir nesses lugares. Então, essas cidades, elas vendem uma imagem de si mesmo. Elas vendem um tempo todo uma imagem que elas são boas, seguras, que elas têm qualidade de vida. Eu estou usando aqui a cidade vende uma imagem de si, e eu percebo falando isso como se a cidade fosse um sujeito. Mas, assim, é óbvio que, rigorosamente falando, não é bem assim. Mas vocês entenderam, né? Os agentes econômicos dessas cidades, eles vendem isso o tempo todo. Mas dentro de uma leitura do geógrafo francês, lá, o Michel Rousseau, a gente tem também essa discussão como que os espaços eles se tornam sujeitos também, como se eles tivessem discursos. Então, essa é uma temática que me interessa muito. Eu lembro que quando eu estudava São Geraldo, lá na dissertação, o pessoal dizia o seguinte: a gente não vai para Marabá porque Marabá roubam a gente, o povo lá mata muito. E eu pensava assim, mas Araguaína é o quê? É um espaço idílico, um paraíso da segurança. Há uma dualidade nesses lugares de fronteira. São Geraldo, Pissarra, uma imagem assim que se vende. E aí, Henrique, você traz uma provocação interessante, que é uma coisa que o araguainense adora falar mal, por exemplo, de Balsas. O araguainense gosta de falar mal de Balsas, e do Maranhão de forma geral, né? É uma coisa curiosa, um preconceito regional que a gente precisa estudar. Como que o tocantinense acha superior ao Maranhão? Como assim? O que é isso? A gente no Tocantins, a gente tem esse discurso de superioridade ao maranhense, ao nordestino, não sei o quê, como se a gente fosse europeu. Assim. E mesmo que a gente fosse europeu, por que esse discurso? O que justifica isso? Essa coisa a região, eu tenho aprendido isso, a regionalidade é uma categoria racializada. Sempre foi assim no Brasil. O que é a branquitude paulista?
Conversa aqui em Rondonópolis, eu tenho feito campo às vezes na periferia, você chega na casa, o cara é pobre, ele não tem nada, mas ele tem um sobrenome de italiano. Aí ele diz assim, não, mas minha família é de São Paulo, eu vim do Sul, eu tenho um sobrenome italiano. Aí o que resta para ele, então? O cara mora lá na favela, mas o que resta para ele? O orgulho da regionalidade. Nós precisamos discutir isso também. E no Tocantins é muito forte. Maranhense é não sei o quê. Maranhense é lixo na discussão. E é curioso porque boa parte das pessoas que falam isso são do Maranhão, assim, do descendente, tem uma origem familiar, sabe? Então, esse discurso tem a ver com essas hierarquias, com essa disputa por poder também, viu, Henrique? A gente tem que ter cuidado com esses discursos. Eu sei que você não está falando isso, porque sua fala me lembrou, entendeu? Eu lembro que uma vez eu estava discutindo com alguém em Araguaína, alguém falou assim, Balsa só tem lixo na rua. Que é isso? Não é verdade que Balsa tem só lixo na rua. Eu sei que tem problema sério de saneamento. Eu sei, eu conheço Balsas. Eu já fui em Balsa, andei em Balsa, sei disso. Mas não é só isso. E aí, quando você pergunta, eu entro já na sua pergunta, você diz o seguinte, como que essas cidades, né? Como pensar a evolução dessas cidades, né? Você usa até um crescimento de forma correta, porque, Henrique, nós temos um problema que é o seguinte: essas cidades do agronegócio, elas crescem, mas sem ampla distribuição de renda. Aqui no Mato Grosso é um pouco diferente. Você pega uma cidade como Lucas, você chega em Lucas, você tem uma cidade que conseguiu generalizar um pouco mais o seu desenvolvimento social. Mas mesmo assim tem a favelona lá. Você vai na periferia, o aluguel de uma casa com papelão lá, com zinco, é R$500. São cidades muito caras, mas que embora não sejam algo generalizado como em Balsas, você também lá tem sua favela. Sorriso, vocês devem falar que Sorriso é a capital do agronegócio do Brasil, né? Pois é, Sorriso é uma cidade fraturada no meio. A leste é a maior favela que eu já fui na minha vida. O esgoto, o rato descendo na rua. Do outro lado, quando você chega do outro lado, parece que você está na Suíça. Embora eu não tenha ido na Suíça. Mas pelos filmes, pelas imagens, é isso que se tem. E eu acho que sua pergunta se conecta com a pergunta do Bruno, que tem a ver assim, como que a gente inclui esses grupos sociais? Como que a gente como fazer com que os benefícios, a evolução cheguem para todas as pessoas? E aí, meus amigos, como é que faz? Eu não sei como é que faz. A revolução, não sei. É difícil. O que nós precisamos, eu acho que do ponto de vista social, é pensar em alternativas que produza renda para um maior número de pessoas, que inclua um maior número de pessoas, mas, Henrique e Bruno, isso tem que ser pensado também na escala da rede urbana. O que é morar lá em Xambioá e precisar de um serviço e não ter serviço perto de você e ter que se deslocar para Araguaína? Os serviços, eles têm que chegar às pessoas não apenas no espaço intraurbano, a gente tem que pensar também no serviço na escala da rede urbana. Pensem vocês que alguns municípios do Pará e do Amazonas, eu aprendi isso lendo um livro sobre saúde coletiva da Fiocruz, eu não tinha ideia disso. Se você sair de uma área rural do município, você chegar na sede do município, você leva 24 horas. Dentro do próprio município, você sai de uma área rural do município, para você chegar na sede do município, você leva 24 horas, porque você tem que ir de barco. Aqui no Mato Grosso, aqui a gente está dando... Eu estou participando aqui de um curso de intercultural indígena. A gente abriu uma graduação aqui, intercultural indígena. E aí os indígenas vieram aqui, para o primeiro módulo. Indígena do Mato Grosso inteiro. E aí eu não tinha noção. Tem uma mulher que mora aqui, uma indígena que mora aqui no município do Mato Grosso, que para ela sair da casa dela, na zona rural do município, para ela chegar na sede do município, ela leva um dia todo.
É uma verdadeira via cruz. Tem que pegar carro, tem que andar trecho de barco, sabe? Então, a desigualdade ela tem uma dimensão espacial também que a gente precisa pensar. Tem uma lógica espacial aí. Como fazer com que esses serviços cheguem nas pessoas? Não é só a existência do serviço. Porque a gente pensa, às vezes, Bruno, que a gente pensa muito assim, nos problemas urbanos. Mas no Brasil existem 20 milhões de pessoas morando no campo também. Eles são gente, eles são importantes. Então, essas escalas de pensar a resolução desses problemas, ela precisa ter essa dimensão social da distribuição da renda para o cara ir no shopping e não ir só buscar o ar-condicionado, ter condições de comer lá um negócio bacana, usar uma roupa bacana, e tem também essa dimensão territorial. Já vou dizer o seguinte. Eu acho, Bruno e Henrique, que essas benesses, elas de fato têm que estar acessíveis para as pessoas. Porque quando a gente é de esquerda, assim, a gente tem um pensamento progressista, parece que a gente está querendo que os indígenas fiquem lá no meio do mato, lá, sem energia elétrica, sem nada. Eu não tenho essa perspectiva, não. Acho que todo mundo tem que ter iPhone, se quiser, desde que isso seja possível, assim, do ponto de vista da sustentabilidade. Eu sei que tem outra dimensão disso. Mas tem gente que, o pessoal vê que na UFR tinha uma mulher que não queria deixar os indígenas tomar Coca-Cola. Meu filho, o indígena já toma Coca-Cola. Você quer fazer o quê? Você quer mudar tudo? Tem gente que é tão maluco que dizia que a gente tinha que ter cuidado para os indígenas não ir para a rua, senão eles seriam atropelados. Eu vi isso na UFR. Então, assim, o que está acontecendo, entendeu? A gente quer desenvolvimento para a gente, mas quer que o cara fique lá sem energia elétrica? Eu sei que é complexo, tá? Essa discussão. Temos conceitos lá. Tem um cara aí que foi excomungado, mas, assim, o conceito lá de tradução intercultural, que é do Boaventura de Souza Santos, que é um conceito importante para a gente pensar essas coisas. E por último, Thales, né, Thales? Eu acho que os meninos aí podem falar um pouco também de Araguaína, Roberto. Eu diria o seguinte, Thales, obrigado pela questão. Araguaína não vai se tornar a maior cidade de Tocantins, assim, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora da curva, que a gente não consiga visualizar. Porque o araguainense é um bicho que tem orgulho danado, sabe? A gente fala de Araguaína como se estivesse falando de Nova York. Eu vou contar uma anedota para vocês. A primeira vez que eu fui apresentar um trabalho no evento científico foi em 2011. Você vê que eu estou ficando velho. E foi lá em Belém, no Singa, inclusive, Thales. E eu cheguei lá, eu parecia o prefeito de Araguaína. Falei de Araguaína, é grande, é pujante. Aí tinha uma professora lá da UEMA, ela falou assim para mim: isso é um trabalho científico ou uma propaganda de Araguaína? Mais ou menos assim. Enfim, ela desceu o pau em mim. Porque eu coloquei Araguaína como se não existisse Imperatriz, Marabá, não sei o quê. Era um polo, assim, uma coisa gigante. E depois, foi uma crítica que eu fiquei muito magoado na época, chateadinho. Mas depois, com o tempo, eu consegui entender que, na verdade, o buraco era mais embaixo. Porque se você pega Imperatriz, é muito maior que Araguaína. Marabá é muito maior e mais importante que Araguaína. Palmas é muito maior e mais importante que Araguaína. A impressão que eu tenho, Roberto e os demais, isso aqui é uma impressão, é que Araguaína não conseguiu, nesse processo, acompanhar o ritmo de desenvolvimento regional. Porque nós ficamos muito presos a um modo produtivo de uma pecuária extensiva arcaica. A gente não conseguiu atrair uma dinâmica do agronegócio mais moderno e não conseguiu atrair nenhum tipo de indústria moderna. E, ao mesmo tempo, a gente não tem minério, que nem Marabá e Imperatriz. Eu estou falando assim, da região ali. Você pega a Ceilândia, aquela região. E a gente não é capital que nem Palmas. Então, a gente ficou numa situação difícil. Difícil. É um núcleo. Aí você tem essa gestão modernizadora que entra depois do Ronaldo Dimas, que eles parecem querer criar, transformar naquilo, Roberto, que a Ana Fani fala, a cidade como um negócio. Parece que eles pensam o seguinte: agora nós vamos
transformar isso aqui num grande negócio imobiliário. Vamos transformar essa cidade, vamos lotear essa cidade e transformar num grande negócio imobiliário. Vamos modernizar a cidade. O que de fato, em parte, isso faz sentido, assim. Mas eu não sei até que ponto isso vai dar resultado e isso vai se transformar, porque o crescimento econômico ele tem muitas nuances. E a própria região de Araguaína, se você compara a região de Araguaína com a região de Imperatriz e a região de Marabá, a região de Araguaína é mais pobre. Os municípios que estão no entorno. Porque esses municípios que estão no entorno, se eles forem muito ricos, o núcleo principal fica mais rico. Essa, assim, pelo menos é a hipótese, o ponto de partida. Agora, se você tem uma região de influência que seus municípios do entorno são muito pobres, quem que vai dar renda para a cidade? Então, Araguaína tem um conjunto de cidades do entorno de Araguaína que são extremamente, assim, estagnadas economicamente. Você pega desde Arapoema, Pau d'Arco, Carmolândia, Vanderlândia, Babassulândia, Colinas, Xambioá. São cidades, um conjunto de cidades pequenas que não têm dinâmica econômica significativa para criar esse fluxo, essa sinergia. E Colinas, que poderia ajudar nesse processo, também não. Então, uma cidade que cresce um pouco mais, que tem uma dinâmica mais ligada ao agronegócio, já está mais longe, que é Quaraí. Então, eu acho que isso responde um pouco assim, eu encerro aqui para não me alongar muito. São algumas hipóteses que tem aqui, uma leitura, assim, e do que tem acontecido um pouco com o Araguaína nessa história toda. E vamos lá, Roberto. É isso, Regis. Obrigado por essa rodada. Concordo sobre Araguaína aí com tudo, até porque os dados do REGIC, os dados do PIB, os dados de população econômicos mostram exatamente isso, né? Se você vê o tamanho da decepção dessa turma da política de Araguaína, que o município não chegou a 200 mil habitantes, né, nesse censo, foi uma decepção total. Mas vamos lá, abrir para uma nova rodada aí, mais 3 inscritos para a próxima rodada. Elisvaldo, pode já abrir o microfone e falar e depois pedir o link. Boa noite, professor Regis. Boa noite. A minha pergunta aqui, na verdade, eu tenho 3 perguntas, né? A primeira é qual o problema central de sua pesquisa envolvendo agentes econômicos dentro de seu viés de pesquisa, pensando a reestruturação urbana e regional? Aí eu coloco a segunda, que é quais são as comunidades que mais sofrem com essa questão aí nas cidades das áreas de transição na Amazônia e nos Cerrados. Aí a terceira é como se dá a questão da produção da cidadania apresentada em seu trabalho. São essas 3 questões que a gente colocou aí. Obrigado. Valeu, Elisvaldo. Lincoln. A minha é mais uma participação mesmo, sem muita pergunta. É que, assim, como eu morei no Mato Grosso, né, e eu vivenciei o Mato Grosso, eu conheço quase o Brasil todo, só menos a região norte. E eu vejo muito quando ele fala assim, hoje eu estou em Xambioá, né, aqui na região, já perto do Bico do Papagaio. E quando eu venho de lá, observando o estilo de agricultura, o estilo de trabalho que vem usando desde Luiz Eduardo Magalhães, eu conheço o Mato Grosso como um todo. Já foi em Juína, Juara, né, aquelas pistas que não tem asfalto, nas BR que não tem asfalto. E se olharmos, eu não observo muito aqui nessa região do Tocantins, um incentivo à agricultura que é bem diferente, essa forma do agronegócio é bem diferente do agronegócio
do Mato Grosso. Se você pegar ali Lucas, né, e Sorriso, você vivencia muito isso. E é notório mesmo essa segregação de algumas cidades, né? Se você pegar assim, é notório você chegar lá em Sorriso, né, ver a disparidade social mesmo. Então, assim, o que é que ocorre para poder... Eu estou até dando aula sobre esse conteúdo mesmo, segregação e agricultura, né, o fortalecimento da agricultura no Brasil. Queria saber o que... Eu vou dar aula amanhã, eu queria uma opinião, uma ajuda para valorizar, viu? Estou aqui em Xambioá. Bruno, você se inscreveu novamente? Sim, se for possível fazer mais uma pergunta. Sim, não tem ninguém inscrito, eu vou abrir para você. Beleza. Eu cheguei em Araguaína esse ano, como já até compartilhei com a turma, e eu imaginava que Araguaína era uma cidade do agronegócio, mas parece que não é, né? E a gente anda pela cidade aqui, a gente vê muitas pessoas, eu trabalho em escola estadual, em escola particular, e a gente vê muita gente que enaltece, né, a questão agrária e pecuarista da cidade de Araguaína. Mas a minha pergunta nem em relação a isso. Porque você falou, professor, que o agronegócio acaba não gerando riqueza em todas as cidades produtoras, né? Tem cidades que têm produção agrária imensa, né, na soja, e você falou de uma pessoa que para ir para outro lugar, para outra cidade, tem que pegar um Uber, né, não tem veículos, condução, ônibus que leve. Por que o agronegócio tem essa seletividade, né? Não gera riqueza nas cidades produtoras? Por que tem essa seletividade? Vamos lá. Lincoln, né? Você me ouve? Te ouço, pode falar. Eu queria entender melhor a tua questão. Você pode explicar um pouco mais? Não, não é nem tanto uma pergunta, mas uma cooperação de conhecimento. Porque tanto assim, quase a mesma do Bruno. A gente que está aqui nessa região, que vem, como assim, eu conheci esse processo agrícola, né, do Mato Grosso, porque ele é tão desenvolvido aí no Mato Grosso, e aqui no Tocantins ele tem essa ilusão de que aqui a agricultura é muito forte, que eles são o rei do agronegócio. É mais ou menos nessa pegada. Entendi. Vamos lá, então. Vou começar aqui pelo Elisvaldo, que ele traz aqui um conjunto de questões. Vamos lá. Elisvaldo, obrigado, então, pela sua questão, pela questão também do Bruno, do Lincoln. Você traz, então, a primeira questão, assim, são 3 em uma, né? Qual o problema central da... E agradeço por você ter colocado aqui no chat, porque eu não ia conseguir anotar isso, não, tudo isso. Qual o problema central da pesquisa envolvendo os agentes econômicos, né? Dentro da pesquisa. Então, vamos lá. A questão central é como que se dá a atuação desses agentes econômicos? E aí nós temos 3 tipos de agentes. Como que esses agentes atuam em relação às cidades e à rede urbana? O que eles provocam nesses espaços? Quais transformações eles implicam do ponto de vista territorial e das centralidades? Em 3 dimensões. Primeira, dos grandes grupos econômicos internacionais. Então, nós estamos falando de grandes corporações que têm um poder muito grande. Bung, Cargill, ADM, essas grandes empresas que chegam nesses lugares. O que elas mudam na dinâmica desses espaços do ponto de vista, de um lado, da centralidade desses lugares e do outro, das interações espaciais e da geração de emprego, de renda nesses espaços. Segundo grupo econômico são os nacionais. Porque os nacionais eles vão incorporar
um conjunto de empresas que não estão ligadas somente ao agronegócio, mas que são um conjunto de empresas ligadas ao varejo. Empresas varejistas de serviços. Então, o que é um atacadão da vida, por exemplo? Açaí. Um grupo voltado para o consumo de luxo. Essas empresas varejistas voltadas para o consumo de luxo, esses grupos nacionais e às vezes internacionais, do varejo, de forma geral, eles estão muito mais restritos no território. Olha quantas cidades do Tocantins tem a rede atacadão. Agora olha em quantos municípios do Tocantins tem a Cargill e a Bunge. Esses grandes grupos ligados diretamente ao agronegócio, eles têm uma capilaridade territorial muito maior. Eles têm unidades muito mais capilarizadas no território. Os grupos do varejo, não, eles estão aonde? Eles estão nos espaços nos quais, de fato, há desenvolvimento econômico e crescimento econômico. Que é onde vai ter o quê? Vão promover um estilo de vida diferente. Vão promover qualidade de vida diferente. Então, essas duas escalas, para não me aprofundar muito. Outra dimensão, a terceira dos grupos econômicos, são os grupos regionais. Para mim, eles são muito importantes na pesquisa. Porque nós estamos falando dos grandes grupos, dos grupos nacionais, que são também grandes, muitos deles são grandes, e que atingem, às vezes, uma escala internacional. Mas e os grupos regionais? O que eles dizem para nós? Eles dizem de uma cadeia de exploração e de controle do território dentro da escala regional. Então, grupos que são criados em cidades como Araguaína, em cidades como Palmas, e que a partir dessas cidades eles se expandem para a região. E às vezes eles conseguem ultrapassar a própria região de influência. Isso tem a ver com um conceito bastante trabalhado na geografia, dentro dessa discussão, introduzido no Brasil principalmente pelo Roberto Lobato Corrêa, mas depois o Ângelo Campos Ribeiro tem também uma tese importante para pensar a Amazônia, que é a questão da gestão do território. Então, as sedes dessas empresas, muitas vezes, elas estão nesses lugares, que são essas cidades médias. Mas também, o que acontece? Esse movimento dos grupos regionais, eles dizem muito sobre o papel de divisão territorial do trabalho dessas cidades. Sabe qual que é a tendência? Quando esses grupos eles começam a crescer de forma bastante significativa, eles mudam a sede, o escritório para a capital. Então o cara tira o escritório de Araguaína e manda para Palmas. Ele tira o escritório de Rondonópolis e ele manda para Cuiabá. Então começa a criar uma divisão territorial do trabalho, em que no interior do estado fica as unidades produtivas ou as unidades de comercialização. Mas o escritório administrativo, ele vai para a capital, porque a capital tem um nicho de circulação muito maior. Em termos assim, de capital, de economia de escala, de conexão com a internet, de facilidade de realizar encontros, aeroporto, melhor equipado, etc. Então, isso mostra também assim, um pouco da transformação dos papéis dessas cidades. A partir do que? Seguindo a trajetória dos grupos econômicos. Mas tem mais coisas nisso. Estudar os grupos econômicos regionais, para mim, é uma coisa fantástica, porque você entende também, você consegue chegar um pouco nas elites regionais. Quem são essas pessoas? Quem são os donos? Qual a origem desses capitais? A origem do capital dessas grandes empresas é agrário? É capital imobiliário? É capital industrial? Qual a origem do capital dessas grandes empresas regionais? E aí você consegue o quê? Começar a compreender como se constrói, de fato, as relações de poder nesses espaços regionais. E aí também entra os conflitos dessas empresas. Como que essas empresas se associam com essas que vêm de fora, com essas grandes corporações? Como que elas se associam com as corporações nacionais? Ou entram em conflito, elas vão a longo prazo sucumbir nesse mercado? A gente tem visto muito isso. Essas grandes corporações comprar essas empresas regionais. Eu sempre me pergunto, até que dia nosso lar vai existir?
Porque, fatalmente, se ela continuar crescendo, ela vai ser comprada por uma grande corporação. A não ser que ela se transforme numa grande corporação, o que é pouco provável. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é uma concentração do capital. Então, essas grandes empresas vão o quê? Vão comprando cada vez mais essas empresas regionais. No setor do agronegócio, isso tem acontecido muito. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, é comum isso acontecer. Grandes empresas regionais que atuam, tem uma dinâmica bastante consolidada na região, e aí vem uma dessas grandes corporações e compra elas. E usa toda a estrutura que elas tinham. Então, acho que para te responder, a primeira questão que você traz seria isso, né? E aí, a segunda questão, quais são as comunidades que mais sofrem, né, com esse processo de avanço do agronegócio, desses novos agentes econômicos, desses grandes grupos? O que nós temos observado é que não muda muito, seja no Tocantins, seja aqui no Mato Grosso, são as comunidades indígenas, comunidades quilombolas, assentamentos rurais. O que acontece aqui no Mato Grosso é uma coisa assim, sistemática. Agora mesmo o ministro do STF parece que suspendeu a lei, mas assim, eles criam leis aqui estaduais para engrossar contra os invasores de terra. Na verdade, assim, é criminalizar os movimentos sociais. Mas, olha, Elisvaldo, a gente poderia conversar muito sobre isso aqui. Porque se tem essas comunidades que sofrem de uma forma específica, o agronegócio, ele cria, de uma forma generalizada, aquilo que uma orientanda minha vem chamando, uma dissertação que ela está fazendo, de uma espécie de complexo agropatogênico. Porque, veja só, vamos pegar aqui o Pignat, que é um professor importante aqui no curso de saúde coletiva da UFMT, a quantidade de casos de câncer diretamente ligado ao uso de agrotóxico no Mato Grosso. Gente, é um aumento significativo. Tem pesquisa que vai lá e tira o leite do peito da mãe, lá, que tem criança recém-nascida, e fizeram exame aqui lá em Lucas do Rio Verde, e o leite da mãe, o leite materno, tinha agrotóxico. Então, isso cria, quando você fala das comunidades, tem essa escala. Você tem aqueles que são mais vulneráveis. Você tem aqueles que vão sofrer na linha de frente. Mas nós precisamos pensar também que esse modelo de desenvolvimento, ele cria um ambiente, um complexo patogênico, de uma forma um tanto quanto generalizada. Não é 100%. Vamos lembrar do Ricardo Salles. Você lembra do Ricardo Salles? O Ricardo Salles queria veneno para a gente, mas ia comprar frutas no supermercado que tinha produtos... Como que fala? Como que é, Roberto? Tipo, que não tem agrotóxico? Fugiu aqui a palavra? Transgênico? Não, mas não é transgênico. Orgânico. O Salles queria veneno para a gente, mas ia no orgânico. A gente fez um trabalho de campo aqui no assentamento do MST, e o cara disse o seguinte, que eles tinham muito conflito com o fazendeiro do lado. Mas o fazendeiro não comia dos próprios negócios que ele produzia lá, da sua própria produção. E ele sempre queria a banana lá do assentamento, porque não tinha agrotóxico. Então, assim, veneno no nosso rabo. Mas, para eles, produtos orgânicos. Então, acho que nós temos que pensar um pouco essas escalas, tá, Elisvaldo? Dessa dimensão, assim, se tem essas comunidades que estão mais na frente, eles querem extinguir essas comunidades. É disso que se trata. É um genocídio, assim, basicamente. Mas nós temos outra escala também, que envolve a cidade, envolve um pouco o modo de vida. A gente tem visto aí todo o aumento do consumo de produtos ultraprocessados. E como que está associado à degradação da nossa saúde. Então nós precisamos pensar. Não é uma coisa assim dicotômica que está separada. Ah, estão matando os indígenas lá, não tem nada a ver com isso. Meu filho, você come produtos que têm veneno. É simples. Então a gente tem muito a ver com isso, muita implicação. E aí, isso acho que responde também já um pouco da sua questão, como que a cidadania entra, né, nessa história. Eu acho que discutir isso, a gente acaba esbarrando na cidadania. E aí, mas para aprofundar um pouco mais, eu diria o seguinte,
a gente tem que pensar a cidadania nas múltiplas escalas. Não se constrói cidadania, principalmente num território como o Brasil, de dimensões continentais, sem pensar as escalas. É preciso aproximar os serviços das pessoas na escala intra e interurbana. E aí entra a questão da cidadania, eu acho, de forma importante. Porque quando eu comecei a estudar essa questão da rede, isso não era muito visível para mim, essa dimensão mais social, essa dimensão da segregação interurbana, da desarticulação regional. Porque nós estamos falando o quê? De exclusão social que se dá via a região, e não só via a cidade. Mas também a cidadania entra dentro da discussão da cidade. Entra na discussão da insegurança urbana, da produção dos condomínios fechados. Cada condomínio que ergue na cidade é nossa cidadania que é mutilada. E aqui eu não estou dizendo, aqui talvez tem gente aqui que mora em condomínio fechado. Eu estou falando uma discussão teórica, não tem problema você morar em condomínio. Eu estou falando uma discussão do modelo de cidade. Porque o que é o condomínio? O condomínio, ele é um modelo de sociedade do indivíduo, do privado, do cada um compra a sua segurança, do que cada um constrói seu mundo, sua segurança, do contato que se você tem, que você não tem com o outro vai se transformando num monstro o tempo todo. Eu tenho amigos que moram em condomínio e eles têm mais medo do que eu, porque eles estão o tempo todo pensando em segurança, porque o cara sai, o que ele vê? Ele está trancado. Isso não sai da cabeça dele. O mundo é uma grande conspiração de bandido o tempo todo. E com isso eu não estou dizendo que o Brasil não é um país violento. Você pega os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 1970 a 2012, foram assassinados no Brasil 1 milhão de pessoas. São números de fazer inveja em guerras do Oriente Médio. Eu não estou dizendo que a gente não é violento. Mas nossa forma de pensar a violência é como? Potencializá-la. Porque à medida que a gente separa as pessoas, a gente não promove a convivência entre os diferentes, o que a gente está criando? Um modelo de sociedade que radicaliza as soluções pela via da violência. É isso que nós estamos fazendo. Então, nós fazemos também essa discussão dentro da pesquisa. E aí, deixa eu passar aqui para as outras questões. Olha, são questões muito complexas, né? Muito complexas. Eu acho que, sinceramente, eu não tenho resposta para essas questões que o Bruno traz de uma forma assim conclusiva, e muito menos o Lincoln. Eu tenho algumas hipóteses, assim, algumas pistas a partir dos resultados que a gente já tem. Porque eu não posso também falar assim, eu não sou palpiteiro. Esse é um perigo que a gente tem nas ciências sociais, meninos e meninas. É não se transformar num palpiteiro. A gente fala em cima de resultado de pesquisa. Porque a gente não tem resultado de pesquisa, a gente não pode falar. Porque senão a gente vira um falastrão. E nossa ideia é fazer ciência. Para fazer ciência, a gente tem que ter seriedade. Tem resultado de pesquisa? Fala. A gente tem que parecer os evangélicos. Eles não dizem assim que tem na Bíblia eu posso falar, não tem na Bíblia eu não falo? Pois é. Então, é a mesma coisa na ciência. Tem resultado de pesquisa, eu falo. Não tem, não falo. E aí, não comento sobre isso. E aí, você traz, Lincoln, bacana a sua experiência, né? Eu tenho vontade de conhecer lá Juína e Juara, que são duas duplas ali, né? Mais pro noroeste do estado. São cidades importantes ali para a gente entender a ocupação mais daquela região. E aí você diz assim, o que tem diferente, né? Eu acho que olhando esses dados, assim, o Tocantins com o Mato Grosso, eu penso que como que se deu a ocupação no Tocantins e a ocupação no Mato Grosso é um pouco a pista para a gente entender isso. Os processos de ocupação territorial dessas regiões. Porque o Mato Grosso, ele foi pensado, assim, calculado, do ponto de vista da malha territorial imposta, para ser um estado produtor de soja. Aqui foi pensado para ser um estado produtor de soja. E o Tocantins não foi pensado dessa forma. As heranças territoriais também são diferentes. E as heranças, elas funcionam como rugosidades, como processos que digamos assim, elas funcionam como uma espécie de barragem
para esses novos processos. Eu acho que o Tocantins ainda é uma reserva do capital. Boa parte do Tocantins. E quando eu vejo essa discussão do Matopiba, quando eu vejo o que tem acontecido no Tocantins a partir da criação do Matopiba, que tem um papel ideológico muito importante, eu vejo que, na verdade, esses processos eles estão começando no Tocantins. E que há muito espaço para essa fronteira se expandir mais para o Tocantins. Ela está se expandindo ainda no Mato Grosso. Você imagina no Tocantins? Agora, eu não tenho todas as respostas porque ela não tem uma capilaridade muito grande. Mas veja o que está acontecendo em Porto Nacional. Porto Nacional, para mim, é o maior exemplo no Tocantins. É a cidade que mais se aproxima do que tem acontecido no Mato Grosso. Porto Nacional é a cidade que mais... Se eu coloquei 3 como cidade do agronegócio no Tocantins, a que mais se aproxima do modelo que a gente tem no Mato Grosso é Porto Nacional. Porto Nacional, de fato, tem se reestruturado em torno do agronegócio dinâmico que tem em toda aquela região. Então, assim, eu acho que entender o processo de ocupação territorial, estudar esse processo, entender que o Tocantins ainda está... que essa dinâmica provavelmente vai avançar muito no Tocantins nos próximos anos, à medida, inclusive, que ela se esgota um pouco no Mato Grosso, embora tenha muito espaço para se expandir ainda. São algumas pistas aí para a gente tentar compreender, né, o que tem acontecido em Mato Grosso e estado do Tocantins. E o Bruno, né, por que da seletividade do agronegócio? Bruno, é uma grande questão. Eu acho que isso tem a ver com a gente entender um pouco como funciona o próprio sistema capitalista, né? O seu desenvolvimento inerente que eu digo, desigual e combinado, assim. Então, um desenvolvimento que se dá de uma forma muito seletiva. Eles usam essas cidades pequenas, essas cidades que não têm crescimento econômico. E toda vez que eu usei aqui a palavra desenvolvimento, eu tenho noção das implicações teóricas disso. Eu estou usando aqui muito mais como sinônimo de crescimento econômico. Porque o desenvolvimento do capitalismo é sempre uma desgraça para boa parte das pessoas. E aí você lembra lá do texto do Carlos Walter Porto Gonçalves, né? Carlos Walter Porto sempre fazia um joguinho lá. Ele dizia que ele colocava um if no DEM, desenvolver. Ele dizia que sempre o desenvolvimento do capitalismo é tirar o envolvimento das comunidades com seus territórios. É fraturar esses territórios. Então, é nesse sentido que eu estou comentando também. Quando você fala você traz essa questão da seletividade, como que essas cidades são usadas, né, Bruno? Essas cidades que não têm esse crescimento, elas são usadas como um mero instrumento, como um mero suporte para recrutamento de mão de obra barata para o uso nas ocupações mais precarizadas do setor. Então, você pega... você tem e temporárias. Safra entre safra. Safra entre safra. Elas servem para isso. E por que também dessa dinâmica? Porque você pensa, o que desenvolve essas cidades? Que são vitrines, que são sucesso? Boa parte é esse conjunto de empresas que chegam nessas cidades, mas que essas empresas não precisam estar em todas as cidades que tem produção no campo, para atender esse campo. Você pode ter certeza que se você for lá em Campos Lindo amanhã, você vai encontrar algum técnico de balsa que está prestando serviço lá na zona rural de Campos Lindo. Se você for lá em Maurilândia, vai ter técnicos lá de alguma cidade ali da região mais importante prestando serviço. Então, assim, essa lógica, essa estrutura de prestação de serviço de organização dessas cidades provoca justamente a centralização desse serviço e a pouca distribuição deles dentro do território. E aí, Roberto? Obrigado, Regis, mais uma vez. Acho que vamos encerrar, né? Tivemos 2 blocos aí bem intensos. Acho que podemos encerrar. Quero agradecer mais uma vez, Regis, pela presença, pela disponibilidade.
pelas contribuições, essas reflexões maravilhosas que nós tivemos aí, viu? Obrigado, Roberto. Queria agradecer aí pelo convite mais uma vez. Quero agradecer a participação de todos, agradecer as perguntas. Eu acho que isso que vale a pena, né? As questões no final. Você tem que fazer valer. Eu sempre faço uma pergunta quando eu vou participar de uma banca. Agora eu falo assim, você tem que pagar pelo menos a gasolina que você saiu de casa, meu filho. Então vamos fazer umas perguntas aqui para você. Obrigado, gente. Desejo sucesso para vocês na caminhada aí do mestrado. E se precisar de alguma coisa, estou por aqui, tá? Um abraço. Valeu, obrigado, Regis. Estamos encerrando essa atividade. Ficamos à disposição para conversar outras vezes. Valeu, gente. Boa noite.